a gente vai, não é que a gente não vai ter cuidado, é pelo contrário, a gente vai ter mais cuidado ainda com as coisas que nos são confiadas. Mas a gente vai entender que às vezes algumas coisas que acontecem na nossa vida, na nossa caminhada, são difíceis da gente aceitar, da gente receber. Mas eles não vão. E como a gente louvou aqui, né? Seus caminhos são mais altos que os nossos, seus desígnios, seus pensamentos são mais altos do que o nosso. O dia que Deus puder ser sondado, ele deixa de ser Deus. Essa é a minha opinião, não sei se vocês concordam comigo, amém? O dia que Deus puder ser desvendado, ele deixa de ser Deus. Porque Deus não pode ser desvendado. Ele não pode ser sondado. Né? Isso é um problema. Obrigado. Aí hoje nós vamos falar sobre isso. O tema da mensagem hoje é: quem é o dono? Abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Paulo aos Colossenses, né? Carta Colossenses, capítulo 1. Do verso 16, nós vamos ler do verso 16 até o verso 16 até o 17. Colossenses é no finalzinho. Amém? Todo mundo na bala aí? Então, amém ou não amém, né? Colossenses 1. Capítulo 1. Verso 16. Versículo 16. Vamos ler do 16 e o 17. Tudo bem? Acompanhe comigo a leitura. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Amém. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, amém, Jesus, que eu seja a boca do Senhor aqui, amém, Pai, que a palavra seja, Senhor, uma semente, como tudo que nós temos feito aqui, Senhor, em culto de adoração ao Teu santo nome, e encontres terras férteis, que possa germinar e prosperar na vida de cada um aqui, inclusive na minha, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu gostei, quando fui pesquisar a tradução dessa palavra subsistem, a melhor tradução que eu achei foi se mantém de pé. Isso quer dizer subsistem, que ficam de pé. Tudo que está ao nosso redor. Se estamos de pé aqui hoje, é porque estamos nele. Se nossos filhos estão de pé hoje, é porque é dele, está nele. Por meio dele, para ele, foram feitas todas as coisas. Tanto o bem quanto o mal foi feito por ele. Mesmo sendo mal, mas mal, mesmo sendo mal sendo o mal que é, no final, o mal vai glorificar o Senhor. Seja por meio de testemunho e daqueles que venceram o mal. Na vida daqueles que venceram o mal. Porque se mantiveram de pé na presença de Deus. Na presença dele. Nada do que nós temos foi criado por nós. O conceito que eu tenho de vida é que eu acredito que antes do meu nome ser escolhido pelo meu pai e pela minha mãe, que eu não a conheço, antes de descer no coração deles, esse nome já estava ali em cima. Pronto. Do jeito que eu sou, exatamente como eu ia vir, tudo estava feito ali em cima. Ele já tinha feito tudo, preparado tudo. E às vezes a gente entra em conflito na nossa caminhada, na nossa vida, durante a nossa vida. Por que algumas coisas, algumas das tragédias recaem sobre nós? Porque a gente pensa que em dado momento da nossa vida, na nossa caminhada, a gente tem um controle de todas as coisas. A gente não tem um controle de nada.
Nunca vamos ter o controle. Quem dera se pudéssemos ter o controle de tudo, né, dona Neiva? Quem dera. Quem dera se a gente pudesse, né, tia Fátima, controlar tudo que está à nossa volta, né? Mas a gente não tem o controle de nada. Nós não temos o controle de nada. Ele tem o controle de tudo. Está tudo nas mãos dele. E eu queria trazer um outro personagem que entendia muito bem, pelo menos esse cara, tirando a pessoa de Jesus, que é o nosso principal referência, nossa principal referência, mas no Antigo Testamento a gente tem um homem, não é difícil de vocês imaginarem quem seja, que sabia muito bem quem era o dono de tudo que ele tinha. Jó. Mas o que mais me toca no coração é como Jó lidava com isso. Jó era um cara, ele deixa bem claro o texto, a Bíblia não fala isso, mas a Bíblia deixa bem claro para nós, baseado na vida de Jó, o jeito que Jó conduzia sua vida perante ao Senhor, que ele não era dono de nada, nada do que ele tinha, tudo, ou seja, tudo que ele tinha, nada era dele, nada era dele. Aí olha só, eu quero pegar, porque vocês vão, deixa eu ver aqui, não, esse aqui é o finalzinho, tá aqui. Eu queria que vocês entrassem nessa. Eu sei que a gente já leu muitas vezes isso, mas eu quero, não sei se já leram para vocês dessa forma assim, ó, dessa forma aqui. Deixa eu ver aqui onde está aqui. Vamos ver aqui. Tá, vou começar aqui do 14, do versículo 14 do capítulo 1. Tá? Vocês não precisam abrir a Bíblia, não. Só vou ler assim. Eu quero que vocês me acompanhem só. Eu vou ler assim de um jeito, uma dinâmica legal. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, onde que eu falei? No livro de Jó. Estou no livro de Jó, no 14. E sucedeu, eu vou pegar no 13. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho da casa de seus irmãos primogênitos. E que veio um mensageiro de Jó e disse: os bois lavraram, as jumentas passeam juntos a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram aos moços e feriram ao fio de espada, e eu somente escapei para te trazer essa nova. Estando esse ainda falando, veio o outro, olha só, um acabou de dizer que veio os caras lá, uns camaradas, foi, pegou os bois deles, e matou tudo, pegou tudo, passou e levou o resto. Aí ele, terminando de falar, chegou, e estando esse ainda falando, veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer essa nova. Estando ainda este falando, veio o outro e disse: ordenados aos caldeus ordenando aos caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e tomaram, e aos moços feriram a fio de espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo na casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além daquele deserto que deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, morreram, e só eu escapei para te trazer essa nova. Então Jó se levantou e rasgou. Olha só, até aqui. Assim, Jó, a Bíblia fala que Jó era um homem justo, um homem fiel e que se desviava do mal. Tá? Esse era o caráter de Jó. Que a gente pode se dizer assim, o caráter de Jó, que ele era um homem justo, fiel a Deus, e ele se desviava. Ou seja, não está dizendo que o mal não cercava ele, mas ele se desviava, ele se afastava, ele recusava o mal, ele se desviava do mal, ele não, o olhar dele não se alinhava ao mal, ele se desviava dele. Então a gente já sabe que o caráter do Jó era esse. Mas a gente não sabia como que era o coração do Jó em relação ao que ele tinha. Por ele ser assim, por ele ser esse tipo de homem, ele era um homem muito próspero. Eu não vou trazer aqui toda a dinâmica, porque a gente vai entrar uma pregação lá para, entendeu? Lá para segunda-feira. Então assim, ele tinha enormes juntas de bois, ele tinha propriedade, ele tinha servos, ele tinha mais de 500 empregados trabalhando para ele. Era um cara muito abastado. Muito abastado. Ele era um cara próspero, muito próspero. Onde ele botava a mão, ele prosperava. Então, assim, o texto está dizendo aqui que veio um cara e disse: olha, suas ovelhas foram embora. Aí o cara falou assim: olha, é o seguinte, morreu tudo mais, porque já está vindo um cara lá atrás dizendo assim: os camelos que você tinha também foram embora, morreu tudo, só sobrou eu. Aí veio outro cara, sabe, tudo, um atrás do outro, vindo assim. Aí chega o último cara, o da caveira. Olha, seus 10 filhos, os 10 filhos que você tem que contar, morreu tudo. Morreu tudo.
imaginando se fosse um de nós, como a gente vive hoje, as nossas vidas, como somos hoje, Eduardo, como? Do jeito que nós somos hoje. Se isso acontecesse com um de nós, como? Pelo amor de Deus, gente, olha só. No Dia das Mães, eu trouxe uma dinâmica que a gente aplica ela na educação de filhos à maneira de Deus. Isso a gente está falando no contexto de filhos. E eu disse para vocês que naquela caixinha, quem estava aqui vai lembrar, que naquela caixinha, no GF diz que a gente tem que usar a frase, dentro dessa caixinha está o maior presente de Deus para os seus filhos. Eu quis mudar o contexto e falei, olha, tudo que se refere ao reino de Deus está dentro dessa caixinha. Tudo que se refere à pessoa de Jesus, tudo que essas crianças precisam saber de Jesus está dentro dessa caixinha. Aí quando você abre a caixinha, você encontra um espelho lá dentro e mostra o seu reflexo. Isso não é mentira. À luz da palavra de Deus, nós somos a referência para eles. Sempre seremos a referência para eles. Esses pequeninos. Sempre. Ainda que no futuro eles se desviem, como a maioria de nós aqui um dia se desviou dos caminhos do Senhor, porque eu me desviei demais até, entendeu? Escolhi caminhar, coisa e tal. Assim, está baseado nas escolhas deles. A gente não responde pelas escolhas que eles vão fazer quando eles já tiverem maturidade, consciência daquilo que é certo e o que é errado. Mas enquanto pequenos, nós somos a referência para eles. Quando eles não estão sob seus cuidados, da Ketrine, ele está sob meus cuidados, eu sou a referência na frente deles enquanto eles estão ali comigo. Se eles não conseguirem ver Jesus em mim, eles vão ver Jesus aonde? Se eles não conseguirem ver Jesus em vocês, vão ver Jesus aonde? Então assim, Jó, o final do contexto, você já sabe o que ele fez, né? Ele pegou, rasgou a roupa e ele disse, nu eu vim à terra, nu eu vou voltar. Bendigo o nome santo do Senhor. Ele não amaldiçoou Deus. Porque Jó entendia que nada daquilo era dele. Tudo era do Senhor. Tudo pertence a ele. Porque se ele não entendesse, e a Bíblia está falando isso aqui, não, a Bíblia não está falando isso aqui não. Mas olha só, ele diz, nu eu vim à terra, ou seja, ele falou, ele está dizendo que ele não veio, ele veio sem nada. Sem absolutamente nada. E nu eu vou voltar. Ou seja, ele está falando, eu não vou levar nada comigo, então, porque nada é dele. Aí eu pergunto para vocês, quem é o dono? Quem é o dono da sua esposa? Quem é o dono do seu marido? Quem é o dono dos seus filhos? Quem é o dono dos seus negócios? Quem é o dono? Se chegar um mensageiro e falar, olha, Deus me livre e guarde, seu filho morreu, quem é o dono? Eu falo para vocês de todo o coração, como é que você lidar com uma situação dessa, com uma visão dessa, com uma ideia dessa? É simples, querido, é muito simples. É simples na hora. Eu sei que, eu assim, falando como ser humano, falho que eu sou, eu chego para Deus e faço a oração que Jesus fez no Getsemane, Senhor. Só que eu digo para ele, eu sou sincero com ele, eu falo assim, olha, eu nunca estarei pronto para enterrar um filho meu. Eu te peço, em nome de Jesus, passa de mim esse cálice, se for possível. Todavia seja feita a tua vontade, e não a minha. Eu peço. Eu peço para ele passar de mim esse cálice. Porque eu nunca vou estar, e eu tenho certeza que ninguém aqui vai estar para passar por isso. Ninguém aqui está pronto. Nunca vamos estar pronto para enterrar um filho que sequer. Jó enterrou 10. Numa paulada só. Ele mandou 10, plantou lá 10 filhinhos dele lá, na sepultura. E glorificou a Deus no meio de tanta tragédia. Então assim, eu fico pensando, eu parei no dia que eu discuti, que eu e o Paulo discutimos sobre essa questão de dono, quem é o dono, eu falei assim, olha, eu estou tentando viver meus dias acreditando que o Senhor é dono de tudo. Portanto, se a empresa falir, é porque ele quer que feche. Ele vai direcionar a gente para outro lugar, para outra coisa. Então, se ele quiser que essa empresa continue andando, ele vai trazer a prosperidade. Eu juro para vocês que mês passado, Paloma passou o mês inteiro, vocês conhecem, só conhece sua sobrinha. Passou o mês inteiro num frisson de nervosismo, de angústia, de ansiedade, uma bomba de ansiedade, explodindo toda hora, explodia na cozinha, explodia no quarto, explodia na sala. E eu falando, e eu na minha, quieto. Ela olhou para mim assim, e cara, você não está para eu falar assim, cara, se Deus não tomar conta do negócio, eu faço uso daquela oração, né, que se o sentinela, se Deus não guardar a casa, a fortaleza, em vão vigia o sentinela, que é aquele que vigia a fortaleza.
Então, eu falo para ela, falo assim, ó, se Deus não guardar a nossa empresa, em vão a gente vigia ela. Porque a gente pode fazer as coisas mais certo possível. Se ele disser assim, olha, não quero mais você nisso aqui, ele vai dar um jeito e vai fechar o negócio. Eu estou tentando ensinar isso para minha esposa. Para ver se o coração dela começa a ficar um pouco mais sussa, porque é uma pressão, uma coisa, é uma pressão que ela traz para ela, para a vida dela mesma, para ela mesma e para o nosso casamento. Então assim, o texto de Paulo ao Colossenses está dizendo que nele, todas as coisas estão de pé. Todas as coisas se mantêm. Tudo se mantém à nossa volta. O mundo se mantém. E ainda que um dia aconteça algo que vocês não concordem ou discordem em relação, no final do acontecido, o nome do Senhor será glorificado. Porque foi tudo criado para a glória dele. O texto de 1 Coríntios 10:31, eu nunca vou esquecer esse texto. Por que eu nunca esqueci esse texto? Eu tenho esse texto gravado na minha cabeça. Porque um dia quando eu estava estudando teologia em São Paulo, o pastor chegou assim na sala de aula, olhou pra gente assim, Deus não precisa de vocês pra nada. Eu olhei pra ele e falei assim, eu estou fazendo o que aqui então? Aí ele chegou pra mim, abre a sua Bíblia aí, porque teologia você tem que levar a Bíblia, né, pra estudar, né? Nunca vi estudar teologia sem Bíblia, né? Abre a sua Bíblia aí, moço. Carioca me chama de abre a sua Bíblia aí, Carioca. 1 Coríntios 10:31. Agora lê, mandou ele ficar de pé e lê isso aí pra mim. Eu fui ler. Quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Aí ele olhou para mim assim e falou, cara, se isso daí para você não for bastante para dar sentido à sua vida, então você pode ir embora, você está na sala de aula errada. Você foi criado para a glória de Deus. Então você pode glorificar Deus pelas suas ações, você pode glorificar Deus pela sua adoração, você pode glorificar Deus servindo aos outros, você pode glorificar Deus, mas tudo que você faz, tudo que você é para glória. Você foi criado para isso. Esse é o propósito da sua existência. Você existe para glorificar o nome do Senhor. Amém? Amém. Vocês entendem até aqui? Amém. Então assim, Ele criou todas as coisas, Ele fez tudo. Ele nos colocou aqui para cuidar, para gerenciar, para administrar, sobretudo para amar, para servir, para perdoar. E todas essas ações, no final, vai levar num ponto comum, num ponto só, glorificar o nome do Senhor. A gente, às vezes, se perde no meio. Não é que a gente se perde, a palavra certa não é essa. Eu acho que a gente fica com dúvidas sobre o que vai acontecer, o que está acontecendo, ou não entende o que está acontecendo, ou não para pensar e tudo mais. Juro pra vocês, gente, eu tô vivendo desse jeito. Minha mulher tá falando, tá lá preocupada e coisa e tal, e eu tô aqui, pensando, não, Senhor, o Senhor é o dono do negócio. O Senhor é o dono desse casamento. O Senhor é o dono disso tudo que tá aqui, nada disso aqui é nosso. Eu vim nu pra essa terra e nu eu vou voltar pros seus braços. Entendeu? Eu sei que eu e Paulo, a gente está experimentando situações, depois que a gente se posicionou em relação, principalmente, eu vou falar uma coisa que eu não era nem intenção minha, mas está mandando falar, eu vou falar. Foi em relação a dízimos e ofertas. Quando eu e Paulo nos posicionamos, eu falei assim, amor, uma das coisas que só tem uma coisa que me incomoda no meu coração, eu falei, cara, é como a gente está lidando com o reino de Deus. Não é em relação, principalmente em relação às crianças. Falei assim, olha, a gente não pode simplesmente chegar lá e colocar as crianças para ficar vegetando em frente à televisão, vendo um programinha, nada disso. A gente tem que levar uma atividade, a gente tem que levar alguma coisa do conhecimento. Aí nós ficamos um mês, eu falei assim, a partir do ano nós vamos mudar, nós vamos criar uma grade de estudo, uma grade de tema para inculcar na cabeça dessa criançada. Vai ter dia que a gente vai ter reunião com os pais, a gente vai ter uma reunião com os pais, porque nós vamos ser assim, tipo, o termômetro de vocês com relação ao quanto que as crianças estão crescendo em conhecimento na pessoa de Jesus. Eu cheguei para a Paloma e cheguei para ela e falei assim, vou fazer uma quantidade. Pergunta para as crianças o que a gente faz com o tio Hugo. Como é que é o culto Hugo? Daí eu escutei. Oração, primeiro oração, e depois adoração. Eu falei, e depois?
que é depois? Ah, mensagem, tem uma palavrinha, ou senão tal. Aí a Joyce pegou assim, depois tem um desenho, aí depois tem um lanche, entendeu? Você entendeu? As crianças, elas começam a se familiarizar com o conteúdo, ainda que seja uma vez só por semana, mas elas começam a entrar dentro desse contexto. Por que eu faço isso? Porque essas crianças não são minhas. Elas são do Senhor. E eu sei que o nome de cada um deles vai estar anotado lá em cima quando eu chegar na hora de prestar as contas. Fazer prestação de conta. Porque ele vai me perguntar, por que você ensinou para aqueles meninos? Para aquelas meninas, para todos que vêm. Todos quantos Deus colocar ali dentro, naquela sala, ou na nossa sala, não sei onde for. Eu tenho esse entendimento. Eu comecei a me posicionar em relação à Paloma. Por quê? Porque a esposa não é minha, é do Senhor. Eu não tenho direito de tratar ela como se ela não existisse, como se o que ela sente, o que ela passa, não fosse importante para mim. Tem muita coisa que melhorar. Mas eu sei que eu posso glorificar Deus através da vida dela. De quem eu sou com ela. Como eu faço com ela. Eu posso glorificar o nome do Senhor. Porque o dono da minha esposa é Ele. Ele é o dono. Até a parábola do filho pródigo. Um dia eu ouvi um pregador dizendo, você deve ter lembrado dessa pregação, que ele terminou a mensagem dizendo assim, que quando você corrige um filho, e esse então vira as costas e sai, vai embora, é porque ele nunca foi filho. Eu discordo desse tipo de pensamento. Um homem não detém a filiação. A filiação celestial, não. Quem é o dono da filiação celestial, vocês podem até discordar, mas quem é o dono da filiação celestial é Deus. Porque a parábola do filho pródigo não ensina isso. A parábola do filho pródigo, não diz que o filho pródigo era um rebelde, não fala. Porque a palavra pródigo não é rebeldia, é esbanjador. A tradução é o pé da letra, no grego é esbanjador, o filho que esbanjava. Porque aquele filho, o que ele fez? Ele fez o que muitos de nós aqui fez, na juventude. Ah, eu não quero mais ficar debaixo do teto de papai e mamãe. Eu vou pro mundo, eu quero ver qual é a do mundo. Eu quero ver se o mundo é isso. Eu quero ir aonde minhas vistas alcançam. É isso que ele fez. Porque lá no finalzinho, quando o bicho pegou pro lado dele, que ele ficou miserável, passando necessidade, de quem ele lembrou? Vai, alguém responde aí? Então, um filho que se rebelou contra o pai, ia se lembrar do pai? Claro que não. Ele se lembrou do pai. E tem outra, a lembrança dele ainda foi num viés muito humilde. Vou pedir ele para me tratar como um dos servos dele, eu não quero nem ser tratado como filho. E aquele pai nunca deixou de ter ele no coração como filho. Eu discordo plenamente, cara. A igreja não é dono da minha filiação. Eu não sou dono da filiação de nenhum filho meu, não sou o dono. Eles que vão escolher querer ser filhos de Deus ou não. Eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que ser esse filho de Deus para eles. Agora, se eles vão querer ser esse filho de Deus, não é problema meu. É a escolha deles. Eu oro para Deus para que isso aconteça. Porque eu costumo dizer, sempre quando alguém pergunta, Cacá me pergunta alguma coisa, quando ele pergunta assim, cara, não tem vida longe de Deus. O que você está vivendo é muito efêmero. Você pode ter certeza, um dia pode acontecer alguma coisa que você não vai gostar e tudo se racha no meio, vai uma banda para um lado, uma banda para o outro. Acabou. Acabou a alegria. Acabou tudo. Então quem é o dono? Para mim é o dono de tudo. De tudo mesmo. Da minha vida, dono do meu levantar, o dono do meu deitar, dono da minha esposa, dono dos meus filhos, dos meus netos, dono daquele negócio que a gente tem lá, aquela empresa, dono de tudo. Dono do meu chamado é Deus. Ele é o dono. É a Ele que eu vou dar conta disso tudo. Eu não vou dar conta disso a homens.
Por isso que hoje a mensagem que eu trago, mesmo sendo uma mensagem como essa, com a Santa Ceia, é que a gente pudesse trabalhar isso na nossa mente. No nosso coração, na nossa mente e no nosso coração. Eu acho que quando a gente começa, eu acredito que quando a gente começa a viver nossos dias, não estou dizendo, sabe, isso aqui não é um convite para se viver uma vida dissoluta, uma vida sem regras, porque o Evangelho não é isso. O Evangelho, ele está condicionado a algo. Ele nos foi dado gratuitamente, o sacrifício de Jesus foi feito de graça para nós. Nós não pagamos nada, quem pagou o preço foi ele. Ele pagou o preço com a vida dele. Mas a nossa salvação está condicionada. Está condicionada em quê? Primeiramente em crer que Jesus é o Filho de Deus. O Cristo ressurreto, aquele que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a primeira condição. Segunda condição, uma vida onde você perdoa sem restrição. Sem restrição. O perdão, ele não tem uma classificação para nós. O Senhor não deu para a gente uma faixa, tá? Uma faixa de pontuação. Até 10 você perdoa. Depois dos 10 você não precisa perdoar, não. Deixa que isso aí... Não. É perdão total e absoluto, incondicional. O perdão dele, o perdão de Jesus sobre nós foi incondicional. Por que o nosso não vai ser? Era outra coisa que eu sempre trabalhei muito com Paloma. Às vezes aconteciam algumas coisas lá, permeando a nossa redondeza ali, algumas pessoas, assim, cara, perdoa. Você não é obrigado a conviver com a pessoa, você não é obrigado a andar com a pessoa, mas não leva esse lixo no seu coração, cara. Perdoa, libera o perdão e segue com a vida. Não são donos de nada. A gente tem hoje, amanhã a gente não tem. A gente ganha hoje, amanhã a gente não ganha. A gente recebe hoje, amanhã não recebe. Porque quem é o dono? Para mim, o dono de tudo é o Senhor, até do inferno. Porque no final o inferno vai ser usado para glorificar o nome do Senhor. Ele vai levar todos aqueles que nos perseguiram, todos aqueles que perseguiram a igreja para queimar lá. Passar uma eternidade lá. E é interessante que Lúcifer foi criado no céu, né? Ele veio de lá. Sua origem lá. Ele veio do céu. Então, assim, eu peço de todo coração, gente, pra gente parar pra pensar nisso. Porque quando eu olho... Eu tava antes de vir pra cá, umas 3 horas da tarde, eu pensei assim, veio na minha cabeça assim, Jó, pensar em Jó. Aí eu parei pra pensar assim, eu há muito tempo que eu não lia a passagem de Jó, quando eu fui ler, eu falei assim, caramba, do capítulo 1, do versículo 16, né, do 16, acho que 16 até o... Cara, o cara, tipo assim, ele não teve tempo nem pra respirar. Ele recebeu uma notícia ruim, já veio outro, veio e contou outra. Ele acabou de receber aquela notícia. É tipo assim, como se você fizesse um slow motion, né? E aí vem a última do filho. E a reação que ele teve, não tem como. Cara. Toda vez que eu olho para essa passagem, que eu vivo, que eu leio e medito nessa passagem, a reação dele, pra gente nos dias de hoje, na nossa geração, e essa geração então que está sendo levantada, que está sendo levantada hoje, eu não sei. Eu me arrisco a dizer que muitos negariam a Cristo. Muitos negariam o reino. Alguns até odiariam o reino de Deus. Quem já viu aquele filme Conversando com Deus? Conversando com Deus? Acho que é Conversando. A história de... Meu Deus, como é que é o nome do cara? Ah, meu Deus, esqueci o nome dele. O cara, o testemunho de vida dele. E ele escreveu... É isso mesmo, o nome do filme é Conversando com Deus. Fizeram aí depois fizeram Café da Manhã com Deus, mas o Conversando com Deus foi o primeiro que eu assisti. A igreja que eu congregava na época, eu falei desse livro, e eles me rechaçaram, né? Me disciplinaram porque falaram que o livro mexe com uma área muito espiritual e não sei o quê, papapá. Eu falei assim, mas a vida do crente não é uma vida espiritual? Nossa vida é baseada numa vida espiritual. Quando a gente perde aqui nesse mundo aqui, no mundo espiritual, a gente já perdeu faz muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo que a gente já caiu lá. Quando a gente chega a cair aqui nessa terra, no espiritual, a gente já caiu há muito tempo.
É uma guerra que começou, essa guerra no mundo espiritual pelas nossas almas começou no dia que sua mãe, o seu pai chegou e recebeu aquela notícia, ó, falando da sua mãe, né? Ó, ela tá grávida. A ela que estava se formando no ventre da mãe, a guerra começou. A sua guerra, não a deles, a sua. A minha, quando comecei a ser tecido formado no ventre da minha mãe, começou a guerra. Eu nem sabia, mas ela começou ali. Entendeu? Não está na Bíblia isso, entendeu? Mas eu escolho acreditar que começou ali. Porque o diabo, ele tenta sabotar. Ele não tem a capacidade de saber o futuro de ninguém, mas tipo, dependendo do berço que a pessoa vem, ele imagina, daí vai vir um profeta. Daí vai vir um, entendeu? Você entendeu? Não estou dizendo assim, que, minha família não, não era uma família de conceito cristão. Não era. Não era mesmo. O mais perto que eu cheguei de Deus na minha juventude foi, benção, pai, Deus te abençoe. Eu não sabia nem que Deus era esse. Mas eu falava, eu escutava ele falando, Deus te abençoe. Né? Ele morreu e eu tomando benção a ele, benção, pai. Hoje eu sei quem é esse Deus, de ouvir falar, de estudar. Então assim, nesse filme, tem uma passagem do filme que trata a história de uma mãe que adotou uma criança. E um dia a criança, eles contaram a verdade para a criança, que a criança era adotada e coisa e tal, e a criança cismou, falou, eu quero conhecer minha mãe. Vocês me mostram quem é minha mãe? Eu quero saber de onde eu venho, como é que eu sou, como é que ela é. Mas quando você fizer 18 anos, eu vou te levar, vou te mostrar onde que é a sua mãe, te apresentar ela. Aí a criança passou determinado tempo, papai, com 18 anos, essa mulher estava na plateia, onde esse camarada estava dando essa palestra. E a criança fez 18 anos, se envolveu num acidente e morreu. Essa mulher odiou a Deus. Ela chegou para esse camarada e perguntou, mas que Deus é esse? Que eu jurei pro meu filho, quando ele fizesse 18 anos, que eu ia apresentar ele para a mãe biológica dele, coisa e tal, e o cara teve uma revelação ali no púlpito, ele falou assim, olha, mas foi exatamente isso que Deus fez. Eu falei, como assim? Ele honrou a sua promessa. A mãe do menino está morta. E ele levou a criança para conhecer a mãe. Para fazer isso, ela tinha que estar morta. É. Então ele permitiu que aquele acidente acontecesse para levar a criança a conhecer a mãe. E honrou. Você está entendendo? Mas, tipo assim, tem umas coisas que Deus faz na nossa vida que não dá para entender, mas Ele faz. No final, Ele vai ser glorificado. Se o que aquele cara narra naquele livro ali for verdade ou não, eu sei que ele é um dos maiores missionários, esqueci o nome dele daí, já escreveu não sei quantos livros, se tornou best-seller, mas quando eu vi o filme, eu fiquei impressionado com aquele depoimento daquela mãe. Aquela mãe se converteu ao cristianismo ali na hora, porque ela falou assim, realmente, os desígnios de Deus são maiores do que o meu. Eu nunca vou entender. Mas ela prometeu para a criança que ia apresentar a mãe dela com 18 anos de idade. Eu quero terminar essa mensagem com um texto que está em Romanos. Que é o mesmo texto, por sinal. E nós cantamos esse louvor aqui agora, porque ele está falando... Aliás, a carta de Paulo aos Romanos, ela é muito... É capítulo 11. O último versículo do capítulo 11, capítulo 36. É um versículo muito pequeno. Eu aconselho vocês a ler o 12. O capítulo 12 em casa como uma tarefa. Está cheio de orientações aqui. Carta de Paulo aos Romanos. Diz assim, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a ele eternamente. Amém. Tem que... Romanos 11, capítulo 36. Mas leia o 12 em casa. Leia o 12 todo. Todo. É um capítulo bom, gostoso de ler, olha, são 21 versículos, o capítulo 12. Leiam ele pausadamente, meditem sobre ele. Tem umas orientações aqui. Nesse Romanos 11, 36, então, é um relato assim, eu peguei esse depoimento.
Em uma análise final, todos somos totalmente dependentes de Deus. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é o poder que sustenta e governa o mundo em que vivemos. Ele criou tudo para a expressão da sua glória. Para a expressão da sua glória. Para expressarmos a sua glória. Não está escrito isso aqui na tela, isso aqui é um estudo. É um estudo tirado desse versículo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas para ele. Então ele diz exatamente isso aqui. Em uma análise final, todos somos totalmente dependentes de Deus. Fato. Isso é verdadeiro. Ele é a fonte de todas as coisas. Fato também. Ele é o poder que sustenta e governa, aquilo que eu falei para vocês. Onde está ali, subsiste, tudo se mantém de pé, tudo fica de pé. Pelo poder dele, pela vontade dele. Porque ele é Deus, ele é soberano. Tudo que a gente vive, tudo que a gente consegue vislumbrar com os nossos olhos, todo o horizonte, tudo que a gente vê, céu, terra, tudo está hoje de pé. Porque Deus assim o quer, ou quis. Quando cair, ele quis também. É ele que faz. É ele que desfaz. Amém? Como tem ceia hoje, né? Eu vou trazer uma palavra rapidinho. Peço desculpa se alguma coisa. E agradeço a vocês a oportunidade, tá bom?